Olá, amigos do nosso canal, e eu estou aproveitando esse domingo para postar mais um vídeo. Eu não ia colocar mais vídeo nenhum, não ia fazer mais nenhum vídeo, mas já que nós estamos com um tempo livre hoje, eu não tenho nada para fazer, eu gostaria de mostrar as minhas razões porque eu não sou ateu. O título desse vídeo é Por que não sou ateu? Eu gostaria de colocar de uma forma bem simples a coisa, Existem muitas razões para eu não ser ateu, A principal delas é a desonestidade intelectual do ateu, Mas isso a gente vai falar no decorrer do nosso vídeo, A princípio, eu gostaria de deixar bem claro que eu não tenho nada contra o ateu, No passado eu tive muitos amigos ateus e me dava muito bem com eles, não tinha nada contra, apesar que eu nunca fui ateu, mas eu não tenho nada contra uma pessoa, optar pelo ateísmo. A princípio, não, porque eu sempre defendi a liberdade de consciência. Liberdade de consciência para todos, e essa é uma outra razão para eu não ser ateu. É justamente porque o ateu não apoia a liberdade de consciência, E é isso que a gente vai debater durante esse vídeo, Mas isso, vamos com calma. Então, eu nunca tive nada contra nenhum ateu, já tive vários amigos ateus e nunca houve nenhum problema. Acontece que foram aparecendo algumas coisas no decorrer da minha vida, que me fizeram ver o ateísmo como uma ideologia muito danosa, muito nociva para a sociedade humana, especialmente coisas que eu vi pela internet, Foi essas coisas que me fizeram exatamente perceber o ateísmo da maneira como eu percebo hoje, Então, gente, o chamado ateísmo modinha, O ateísmo, ele foi uma ideologia muito comum, no tempo dos nossos avós, Na época dos nossos avós era elegante você dizer que era ateu, que era agnóstico. Isso era uma coisa chique, É uma coisa assim de homens cultos, inteligentes, ou qualquer pessoa culta ou uma pessoa civilizada, era contra superstições, ou não acreditava em superstições, Isso era sinônimo de ser uma pessoa esclarecida, culta, uma pessoa inteligente. Então sempre houve essa coisa marqueteira, esse marketing, que até hoje os ateus tentam explorar, de que o pensamento ateu é de pessoas esclarecidas e inteligentes. O pensamento religioso é de pessoas ignorantes e supersticiosas, Isso é uma coisa que qualquer estudante de propaganda, e marketing, no primeiro período já entende que você, quando vai vender uma marca de cigarro, ou quando você vai vender uma roupa, ou qualquer marca, você tem que associar aquilo, você tem que fazer, se você bebe essa marca de refrigerante, é porque você é muito bacana, é porque você é bonito, Você está mexendo com o ego das pessoas, você está mexendo com a vaidade das pessoas, Se você veste uma determinada roupa, é porque você está na crista da onda. Se você fuma uma determinada marca de cigarro, então você é um cowboy elegante, montado num cavalo, Aí venha para o mundo do ateísmo, assim como venha para o mundo de Marlboro, E então você será uma pessoa muito inteligente fazendo isso, Então isso é uma estratégia de marketing, de propaganda ideológica baratíssima, Mas isso não é a razão principal para eu ser contra o ateísmo, até porque esse tipo de propaganda ideológica não é necessariamente uma coisa criminosa, Enfim. Mas a partir do momento em que eu vi ateus, um discurso fascista e de perseguição, étnica e religiosa, aí a coisa mudou de figura. Eu vou falar aqui a primeira coisa que... Não sei quantas coisas que eu vou falar, mas a primeira, Então, a primeira coisa que me fez me colocar numa posição contrária ao ateísmo, e percebê-lo como inimigo da humanidade,
é o que eu vi uma vez numa comunidade do Yahoo, né? Eu estava estudando a cultura cigana. Eu admiro os ciganos, admiro a mística cigana, a magia cigana, né? Isso é uma coisa que, né, me encanta, todas aquelas práticas, aqueles rituais, e toda a cultura cigana é belíssima, é rica, né? E eu estava muito encantado com a cultura cigana na época, eu estava estudando e entrei, né, numa comunidade do Yahoo de cultura e magia cigana, né? E pesquisava aquilo, né? Então, de repente, um dia eu recebi uma mensagem desse grupo do Yahoo de magia cigana e cultura cigana, falando uma mensagem assim como se fossem uns homens de preto, assim, dizendo: nós vamos prender todos os charlatões que ficam usando a cartomancia para enganar as pessoas. Todo mundo sabe que a leitura de tarô e de cartas é uma coisa da cultura do povo cigano, né? Isso é uma coisa que faz parte do povo cigano. Ninguém é o dono da verdade, o ateu não é o dono da verdade, né? Aí eu vi aquela mensagem: nós vamos prender todos vocês que ficam utilizando práticas supersticiosas, né? Vocês que são charlatões, que são, né? Nós vamos colocar vocês na cadeia, vocês que usam tarô e carta. Aí, numa comunidade cigana, mas como pode isso, né? Então aí eu vi assim, tinha um linkzinho dessa mensagem, eu recebi no meu caixa de e-mail isso, né? Aí eu tinha um linkzinho da mensagem da comunidade do Yahoo, tinha um link, era um site de ateísmo e ceticismo. Era um grupo de ateus, né, que eles, tipo assim, se organizavam como se fosse uma espécie de organização meio de patrulhamento ideológico, né, utilizando o Código Penal, né, e ameaçando os ciganos, né? Então foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o lado fascista da ideologia ateísta, né? Então aí você vê o lado da perseguição étnica e da perseguição religiosa, né? E também aí tem uma série de pressupostos extremamente racistas, extremamente fascistas, né? Que é como se e etnocêntricos, né? Porque só a cultura do europeu, né? Só a ciência do europeu é que é a verdade absoluta, né? As outras manifestações etnocientíficas dos outros povos, das outras etnias, dos africanos, chineses, né, ciganos, hindus, é tudo superstição e charlatanismo. Só a ciência do homem branco, né, é que serve. Então, por aí é que eu vi que o ateísmo, ele na verdade é um sistema ideológico extremamente etnocêntrico, né, eurocêntrico, né, que coloca a cultura do homem branco como uma verdade absoluta, né, e é profundamente maniqueísta, porque coloca a ciência do homem branco como sendo o bem e coloca, por exemplo, o espiritualismo do africano, né, e do tibetano, ou do hindu, ou do chinês, como sendo o mal, né, a superstição, né, aí também fazendo uso de um discurso iluminista extremamente extemporâneo, né, como se fossem figuras com aquela peruca do século XVIII, vindo nos dias de hoje, mas com roupa preta, fazendo patrulhamento ideológico em pleno século XXI. Né? Uma coisa ridícula, ridícula. Então essa é a primeira razão. A segunda razão, veja bem, a segunda razão para eu não ser ateu é outra coisa que eu escutei também deste mesmo site na internet, que está aqui, né? Que eu coloquei. Esse é um exemplo de um texto. Conforme o artigo 284 do Código Penal, entendemos que o curandeirismo se assemelha muito ao exercício ilegal da medicina pelo fato dos agentes desempenharem o exercício de curar sem estar habilitado legalmente para esse fim. Isso quer dizer que não é necessário que o sujeito agente seja um místico ou um mercador de ilusão.
mas o uso de passes, rezas e benzeduras e simpatias resultam em tal crime. Quer dizer, eles querem prender as pessoas que fazem uso de passes, benzeduras e simpatias, querem prender as nossas vovós que fazem reza contra mal olhado, contra, como é que se diz, aquele olho gordo e também espinhela caída. Estão querendo colocar na cadeia as nossas vovós, né? Estão querendo destruir a cultura popular, como se eles fossem a verdade absoluta. Agora eu quero deixar bem claro, vocês sabiam que os crimes de curandeirismo e charlatanismo, como está ali no nosso Código Penal, não existe em nenhum país do mundo? Você sabia que os crimes de charlatanismo e curandeirismo, eles datam da época do Império, na época em que a Igreja Católica era a religião oficial do Estado? Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que essas leis foram utilizadas para instrumentalizar a Inquisição? Vocês sabiam? Vocês sabiam que, né, o que a Idade Média considerava como bruxo simplesmente aquilo, eram nada mais nada menos que pessoas dotadas de mediunidade, leitoras de carta, curandeiros, pessoas que praticam simpatia, benzedura, rezas. Eram essas pessoas que eram tipificadas como bruxas na Idade Média. E a Igreja Católica, ela mesma não punia diretamente as pessoas. Ela utilizava a lei civil e o poder civil, o Estado laico, o poder laico, para punir aqueles que ela considerava como hereges e bruxos. Era assim na Idade Média, se vocês querem saber, né? E continua sendo. Os crimes de curandeirismo e charlatanismo não têm respaldo no direito internacional. Isso é uma coisa fascista, isso só existe no Brasil. E especialmente nos países católicos. Né? Existe um documento, eu já falei em outro vídeo, né, chamado Ato Católico, né, em que a Igreja Católica esboça, né, coloca de forma declarada, né, o seu propósito de utilizar esse tipo de legislação para coibir as práticas do que ela considera como bruxaria. É um documento de inquisição dos jesuítas e o Padre Quevedo é um agente desse pessoal. Eles usam, está ali escrito, só que esse documento, o Ato Católico, sumiu da internet. Né? Qualquer coincidência com ato médico não é mera coincidência. Né? Qualquer semelhança não é coincidência. Né? Então, gente, essa é outra razão. Por trás, olha, os sites de... Isso é uma coisa incentivada pela Igreja Católica. E se você for nos sites de ateísmo e ceticismo, sites evangélicos, sites católicos, você vai encontrar exatamente esse mesmo discurso. Você vai encontrar exatamente esse mesmo discurso. Né? Eu vou recomendar aqui a leitura, né, de um texto muito importante que eu descobri, que é uma dissertação de mestrado, né, feita pela Universidade de São João del Rei, né, no programa de pós-graduação em História. Trata-se da dissertação, né, de mestrado de Marcelo Rodrigues Dias. Né, o título é Repressão ao curandeirismo em Minas Gerais na segunda metade do 800. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ter acesso a esse texto. Muito interessante. Eu vou ler aqui rapidamente a descrição desse texto, que o resumo, né, que está aqui, o abstract. Então o resumo diz o seguinte: os artifícios das curas mágicas e das feitiçarias ocorreram intensamente em Minas Gerais da segunda metade do 800. É o que atesta a documentação criminal pertencente às fontes de arquivos do IFAM ET de São Paulo, de São João del Rei e dos acervos do Fórum de Oliveira e Itapecerica. O trabalho revela aspectos da repressão às práticas consideradas ilegais de cura, disseminadas na sociedade da época, e da construção dos discursos moralizantes das classes dominantes e sua tentativa de imposição de normas e valores referendados pela medicina científica da época e sustentados pela legislação vigente.
O trabalho analisa detidamente as práticas de feitiçaria, mostrando quais eram seus métodos, seus saberes e sua inserção nos diversos grupos sociais. Os processos inéditos foram fontes para o esclarecimento do tema. Além dos processos crimes, o trabalho se valeu da análise de periódicos de São João del Rei, Oliveira, Campanha e Pitangui, do final do século XIX, demonstrando as variadas formas de cura disseminadas na sociedade mineira da época. Né? Então, as suas palavras-chave: repressão, feitiçaria e cura. Gente, olha só. Esse trabalho é muito importante que vocês, né, pesquisem na internet. Né? Esse discurso é extemporâneo. Tá? Qual é essa passagem do Código Penal, muito citada pelos ateus, ela tem sido interpretada por uma nova visão pela justiça, pelo judiciário hoje. Mas na época, né, em que começou esse discurso fascista de ateuzinhos de internet, ateus modinha, não, isso aí é exercício ilegal da medicina, isso aí, né, eles tinham um discurso ainda mais, né, tem um texto que eu tentei achar na internet, mas tiraram, né, de um blog de um tal de Bruxo, o Bruxo, né, que é um ateu, né, e ele coloca a coisa da seguinte, que contradição, ele é um ateu e se auto-intitula o Bruxo, né? Ele diz o seguinte: ah, mas esses estão querendo tirar isso do Código Penal, né, porque por causa do pobre coitadismo do pastor, né, e do pai de santo, estão dizendo, ah, isso persegue o pai de santo. Olha só, colocando as coisas desse nível, né? E eles dizendo assim, que mesmo que não haja dolo, a pessoa deve ser presa. Hoje a justiça entende que só deve haver prisão de curandeirismo se houver dolo. Quer dizer, isso foi uma mudança, isso é uma coisa recente. A coisa de 6 anos atrás não era assim, né? Até se não houvesse dolo, né? Até se não houvesse cobrança, isso redundaria em cadeia, né? Só porque a pessoa está usando benzeduras, rezas, né? E só porque não é uma coisa da ciência, né? Olha que coisa, perseguição religiosa, né? Perseguição querendo destruir a liberdade de consciência. Isso não tem respaldo em legislação internacional. Isso é coisa da Idade Média. Isso é coisa da Inquisição. E tem ateus e céticos que aplaudem esse tipo de coisa. Aplaudem esse tipo de coisa. Não existe verdade absoluta. Eu confio muito mais num curandeiro do que num médico safado, criminoso, vendido para os laboratórios, que recebe, que tem participação, vínculo financeiro com laboratórios farmacêuticos, que se eximiu do seu juramento de Hipócrates. Eu prefiro 1000 vezes um curandeiro que tem fé, que é capaz de me dar um passe e eu ficar muito melhor do que se eu tomar aqueles remédios, aqueles venenos, né, da indústria farmacêutica. E estão querendo minar a liberdade de consciência, a liberdade de escolha do cidadão, tratando as pessoas como se fossem crianças. Cada um é adulto e sabe o que é melhor para si. Se a pessoa quer se tratar pela medicina convencional, ela tem o direito. Se a pessoa não quer e quer um curandeiro, ela tem o direito. Isso é liberdade. Não, mas por que? Vamos parar para pensar. Por que o ateu se incomoda tanto com manifestações de curandeiros? Será que é porque as pessoas podem ficar curadas? E isso pode chocar a descrença deles? Né? Porque o ateu, ele precisa, né? Ele acha que a dúvida é necessária para que haja, né, liberdade. Né? Porque a liberdade, na opinião dele, né, só existe se houver dúvida. E se o milagre acontece, o milagre pode gerar fé, né? E você pode se prender a dogmas na cabeça deles, né? Então ele acha que aquilo vai, né, reprimi-lo. Então ele tenta destruir essas manifestações. Será que não seria isso? Será que ele está tão preocupado assim com a saúde pública? Ou será que ele está preocupado com ele mesmo, né? Será que ele não está preocupado com um conflito de consciência que ele vai ter, né? Porque o milagre, de repente, vai colocar em dúvida a dúvida dele, né? Será que ele está preocupado com a saúde pública ou está preocupado com ele mesmo, né? E é capaz de querer impor
o seu ateísmo através de uma legislação, né, medieval, uma legislação inquisitória.